São erros pelo fato de não terem prestado atenção na leitura que fizeram da apostila e sobre não ouviram ou não prestaram atenção na videoaula, tá? Então, para definirmos a ideia da trindade, tá? A resposta 5 e a resposta 6 ficou incompleto, tá? De algumas pessoas, tá, irmãos? De algumas pessoas. A resposta número 2, natureza não se divide, para deixar claro. O capítulo 5 de 1 João está falando e retratando sobre a Trindade e não que Deus é um único Deus, tá bom? Vamos caminhar aqui. Outra coisa, queridos, na apostila de dispensação, tá bom? Onde tem ali a dispensação patriarcal, da inocência, da consciência. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas tomaram por si a resposta. Por exemplo, aqui, ó. Qual o período de duração da dispensação patriarcal? Algumas pessoas colocaram de Adão a Noé, né? Muitas colocaram de Adão a Noé. E não é de Abraão a Moisés, tá? Essa é a resposta correta. Outra resposta aqui, que ficou bastante incompleta aqui, deixa eu encontrar aqui para mim poder mostrar para os irmãos, que os irmãos colocaram aqui, ó. Com que Deus está preocupado? Algumas pessoas colocaram com o nosso coração, com a nossa vida, e não é, tá? Deus está preocupado com o nosso bem-estar, tanto físico, né, tanto social como espiritual, o nosso bem-estar por completo, tá? Essa é a preocupação de Deus, é que você esteja bem, tá? Principalmente espiritualmente falando, tá bom? Ou seja, algumas pessoas erraram, falta de atenção, porque isso aí tem na apostila, tá bom? A outra aqui, pra gente finalizar também aqui, meus irmãos, é a do pensamento sobre Calvino, tá? Do pensamento calvinista. A resposta que a pergunta era a seguinte. A pergunta era a seguinte, para que vocês entendam aqui, ó. A pergunta era a seguinte, a pergunta do número 4. Quem fez a afirmação de que a vontade do homem é absolutamente livre? Alguns colocaram Tertuliano, colocaram Calvino, colocaram... Mas não é, é Pelágio. Pelágio entendia que a vontade do homem era livre para escolher, para fazer o que ele quisesse. Ele era livre, tá? Não como dizia o nosso amigo Calvino, tá? Que dizia que o homem não tinha livre-arbítrio, tá bom? Então a resposta era Pelágio, tá bom, meus irmãos? E alguns irmãos, por exemplo, em outras provas aqui, fizeram trocas de algumas coisas, tá? Por exemplo, na apostila de justificação, em que a gente colocou lá quem era o instrumento de Deus para nós, quem era o instrumento da justiça de Deus. Algumas pessoas colocaram lá, né? Algumas pessoas colocaram que era a fé, e não é a fé, tá? Não é a fé. É Cristo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cristo é o instrumento de justificação, o instrumento de Deus, da justiça de Deus. Tá na apostila. Então é uma questão de prestar atenção. Outra coisa, vocês fizeram muitas trocas nessa questão aqui, ó, sobre a definição da natureza da justificação, que envolve perdão e paz. Vocês colocaram na resposta número 6 quando era na resposta número 5. A resposta do número 5, número 6, vocês colocaram na número 5. Então, ou seja, uma falta de atenção
na hora de fazer a prova. Então leiam as apostilas, tá bom, meus irmãos? Espero que eu tenha ajudado com as dúvidas dos irmãos a respeito do inferno, tá? Que o inferno existe, porém ainda não foi inaugurado no sentido de castigo, não tem pessoas lá sendo castigadas. O capítulo 16 e versículo 18, ali não está falando do inferno como castigo, e sim como poder da morte lá de Mateus. Tá bom, meus irmãos? É importante que os irmãos entendam essa verdade, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Eu espero que os irmãos tenham uma boas férias. A gente retorna em fevereiro, tá bom? Nós vamos ficar esse período de férias para em fevereiro retomarmos com todo afinco, tá? E mesmo com depois de eu ter dado essas respostas para vocês aí, ter dado essa orientação, se tiver dúvida, pode mandar uma mensagem para mim perguntando no meu WhatsApp, eu vou responder com muito carinho, com muito amor, com muita paciência. Se for em um horário que eu estiver trabalhando, eu digo para você que não vou poder falar naquele momento e te respondo logo depois, tá bom? Mas fique com Deus, que Deus abençoe os irmãos, né? E que tenhamos aí um bom final de ano abençoado em nome de Jesus. Não vou dar Feliz Ano Novo e Feliz Natal, porque nós temos o grupo ali, nas datas precisas eu colocarei lá para os irmãos. Vou colocar no grupo lá um tema de um livro para os irmãos lerem durante esse feriado, aqueles que puderem, tá bom? Aqueles que puderem comprar o livro, compre, que não puder, pode baixar na internet, que você consegue baixar direto da internet. Leia, faça uma leitura, irmãos. Conhecimento é dinâmico. Não fique simplesmente no que você ouve, no que eu digo, na videoaula só e pronto. Leia a apostila, vá pesquisar, que isso é importante para o seu crescimento de conhecimento e espiritual. Lembre-se que na Bíblia diz que Samuel crescia na graça e no conhecimento, que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Então tem que estar aqui, graça, que é poder, é a virtude de Deus derramada na nossa vida, e o conhecimento, que é o que dá o equilíbrio para que a gente não faça coisa de meninos, para que a gente não sejamos imaturos na carreira cristã. Que Deus abençoe os irmãos, espero ter conseguido responder as dúvidas dos irmãos, tá bom?